Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da filosofia, que é o amor à sabedoria, a mãe de todas as humanidades, das ciências, bem como eu também, porventura, trago algumas resenhas sobre peças de teatro e da sétima arte, o cinema, como naturalmente teremos hoje. Quero falar do filme Capitães de Abril, de Maria Medeiros, um filme, uma produção dos anos 2000, né? Que fala sobre o 25 de abril de 1974, o golpe de Estado que teve em Portugal, que derrubou a ditadura salazarista, que vigorava em Portugal desde do ano da Constituição, em 1933, ou seja, 41 anos de poder, né? O Salazar esteve no contexto do poder. E esse filme vai contando a história de alguns capitães que estavam descontentes de participarem das guerras coloniais. As guerras coloniais na África, principalmente na África e no Timor-Leste, né? Que Portugal enviava seus soldados, seus jovens, né? Eu lembro de um amigo da família nosso, que é um amigo português de família nosso, que morou em Moçambique, seu Moisés, um grande abraço a ele, Moisés Fernandes, nascido na Ilha da Madeira, mas morou em Moçambique. Ele contava que nessa época os jovens portugueses tinham que cumprir serviço militar por 5 anos, e muitos deles fugiam para a França, inclusive se escondiam dentro de motores de carros, motores de automóveis que cruzavam a Espanha e depois iam para a França. Muitos deles foram para a França. Vieram muitos para o Brasil também nessa época, né? E os subúrbios de Paris, hoje basicamente dominados pelos argelinos, marroquinos e senegaleses, etc., naquela época os subúrbios de Paris, grande parte deles era do subúrbio de Paris era composto por portugueses, né? Portugal, a França teve muita influência portuguesa, Paris principalmente, por conta desses que fugiam de Portugal e iam para a França, né? Bom, eu tenho a biografia definitiva do Salazar, eu recomendo esse livro, do Felipe Ribeiro de Menezes. O Felipe Ribeiro de Menezes, que fez um brilhante trabalho. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre esse livro do Salazar também. E aí ele vai falando toda a história do Estado Novo, mas antes mesmo, a própria história do Salazar, que é professor universitário, não era um militar como Franco, né? O seu vizinho e amigo Francisco Franco. Meu pai viveu na Espanha franquista, né? Meu pai veio para o Brasil em 1972, e ele viveu então na Espanha franquista. E ele lembra desse intercâmbio que tinha entre Espanha franquista e Portugal salazarista, né? Portugal viveu sob o regime do Estado Novo, é o mesmo nome que o Vargas vai pegar para o seu regime aqui no Brasil, em 1937, e o lema deles era Deus, Pátria e Família, que é o mesmo lema que o Plínio Salgado vai pegar para o movimento integralista aqui no Brasil, Deus, Pátria e Família. E os portugueses, esse amigo nosso da família falava que eles faziam uma paródia desse lema Deus, Pátria e Família, falando Igreja, Vinho e Benfica, né? Benfica, o time de futebol, né? Então, Igreja, Vinho e Benfica, que eram o lema dos que dominavam aquela época. Bom, o filme vai contando logo de início, então, a história de um jovem que vai ser enviado à África. E antes dele ser enviado à África, acontece todo aquele rebuliço no quartel dos capitães rebeldes, os capitães que querem derrubar o governo. Me lembrou muito esse movimento dos capitães, o movimento tenentista brasileiro, né? O tenentismo, que foi um movimento que existiu nos anos 20 no Brasil e que vai ter influências, inclusive, até dos militares de 64, pois boa parte dos militares de 64 eram jovens tenentes nos anos 20, 30. Esse movimento tenentista visava derrubar a República Velha e instaurar uma centralização da República nos moldes positivistas, né, muitos influenciados pelo positivismo, e queriam o sufrágio universal, o ensino universal e uma série de coisas que o Brasil não tinha na época da República Velha oligárquica. E esses capitães de Portugal, esses capitães de 1974,
da Revolução dos Cravos, eles queriam também uma mudança profunda no país, o que faz com que tanto o Brasil quanto o Portugal sejam dois países onde a cidadania vem através das fardas, né? Nos Estados Unidos é o cidadão-soldado, aqui em Portugal também é o soldado-cidadão. Então a cidadania ela teria uma legitimidade que viria dos quartéis, das fardas. Por isso que todos os movimentos, seja a proclamação da República Portuguesa em 1910 ou até a do Brasil em 15 de novembro de 1889, foram movimentos militares, né? Não foram movimentos populares, de certa forma. Mas essa Revolução dos Cravos teve uma grande adesão do povo. Ela foi uma revolução, de certa forma, popular também. O regime do Salazar estava já esgarçado e chegava ao fim, depois de 41 anos de poder. E esses militares, esses capitães principalmente, se insurgiram contra o regime, né? Bom, o filme tem vários atores famosos, tem aquele ator português muito famoso que faz filmes na França, filmes franceses também, o Joaquim de Almeida, né? Tem como Gervásio, ele faz o papel do Gervásio. Tem o Frédéric Pierrot, um ator francês que fez o filme Terra e Liberdade, uma produção do Ken Loach, que se passa na Guerra Civil Espanhola, que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre, né? Ele faz o papel de um francês. Nesse filme ele faz o papel de um português, né? É o Manuel, o nome dele é Manuel, né? E a própria Maria Medeiros, ela interpreta a Antônia. A Antônia é uma professora que tem o seu estudante, um dos seus alunos presos, e vai ser interrogado pela ditadura, pelos oficiais da ditadura salazarista, né? Ele é um estudante que tem um movimento de libertação popular, alguma coisa assim, que o próprio interrogador fala para ele, então você é de tendência trotskista, marxista, leninista, né? Então eram os estudantes de esquerda, basicamente, movimentos, igual o que aconteceu no regime militar brasileiro aqui, que se insurgia contra o governo de direita, vamos dizer assim, né? Do Salazar. Nesse contexto da Revolução dos Cravos, o Brasil vivia o seu regime militar em 74, desde 1964, já fazia 10 anos, o Brasil estava imerso num regime militar, e recentemente, em 1973, em 11 de setembro de 1973, o Chile tinha então a instauração da sua ditadura do Augusto Pinochet. Então eram acontecimentos muito recentes, de ditaduras militares, do contexto da Operação Condor, né? A Operação Condor aqui das ditaduras da América Latina e tal. E Portugal fez um golpe militar ao contrário, um golpe militar democrático, um golpe militar contra um contragolpe, vamos dizer assim, né? Um golpe com uma revolução vamos dizer assim, que prezava a democracia, nos moldes democráticos, né? Então foi numa tendência contrária da tendência do Rafael Trujillo, da República Dominicana, do Alfredo Stroessner no Paraguai, do Castelo Branco aqui no Brasil, e entre outras, né? Então foi um movimento contrário que Portugal fez à época, né? Bom, ele vai mostrando então a música Grândola Vila Morena, uma música proibida, uma música revolucionária que os militares tocam na rádio, eles invadem uma rádio e obrigam o locutor a colocar essa música, né? E Portugal inteiro fica ouvindo essa música e percebe que alguma coisa está para acontecer na noite do dia 24 para o dia 25 de abril de 1974. O filme se passa em 24 horas, né? Esse nome Revolução dos Cravos se deu por conta do Celeste, que era um comerciante de flores, de cravos, que no contexto dos acontecimentos, um soldado pediu um cigarro para ele, mas ele não tinha um cigarro e deu uma flor para ele, um cravo. E aí ele teve a ideia de colocar o cravo no fuzil, né, na ponta do fuzil. E aí começaram então a se distribuir várias flores, vários cravos para os militares que iam enfeitando seus tanques de guerra, suas armas com os cravos, no sentido de paz. Eles tentaram fazer uma revolução pacífica. Tanto que parece que apenas 4 pessoas morreram, né, em toda a Revolução, apenas umas 4 pessoas mais ou menos morreram nos eventos da Revolução dos Cravos, né? Bom, e aí tem uma parte no filme, a Antônia, que é a professora, que é a Maria de Medeiros,
ela é irmã de um ministro, né? De um ministro. E ela tá num contexto de uma festa, onde tem uns ministros lá, tem um pessoal, e ela começa a encarar e enfrentar as autoridades que estão ali. E aí ela vai ser sequestrada e vai ser meio que torturada por um pessoal. Já vou falando que esse vídeo contém spoiler, né? Vale a pena vocês assistirem o filme, tem completo no YouTube também, eu vi aqui no YouTube o filme. Tem completo, mas eu vou comentando as passagens com o olhar sociológico, né? E aí ela vai sofrer várias torturas, né? E aí ela volta para casa chorando e tal. E aí ela fica esperançosa com todo esse movimento que está acontecendo com a música Grande da Vila Morena, que vai tocando no rádio. Todos eles começam a ficar esperançosos também, né? O marido dela, que eu acho que é o Manuel, que é o Frederic Pierrot, ele é um veterano do exército da África, né? Lutou em Angola ou Moçambique, não sei. As colônias da África eram Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. E tinha o Timor-Leste também, e tinha Goa, né? Goa é mais antigo, né? Na Índia e tudo mais, né? Então eles ficaram em todo esse contexto de revolução, uma revolução que pretendeu ser pacífica, tanto que ele falava que não queria disparar contra seus próprios irmãos portugueses, né? Bom, e aí eles ficam invadindo Lisboa e aparece uma fragata da marinha no mar que fica ameaçando atirar contra eles, disparar contra eles, né? E poderia escalar para uma guerra muito maior, né? E aí eles ficam ali tentando negociar com o governo, né? Com os militares que não são rebeldes, né? O filme contém várias passagens interessantes e diálogos interessantes, inclusive um entre o Manuel e o capitão, que ele fala, o Manuel não, o Gervásio, o capitão, que ele fala sobre a liberdade, né? E aí ele fala assim, estamos lutando pela liberdade, mas não se pode falar em liberdade quando se tem fome, né? E aí ele fala, o ato de lutar pela liberdade é o ato mais subversivo que possa existir, né? Ele fala, inclusive, isso, então, que eles precisam resolver os problemas de Portugal, que era um país atrasado e tal. Tem uma parte, quando a Antônia está naquela festa com os ministros, que um dos pró-governo fala, nós estamos numa guerra para civilizar o mundo, né? Aquela ideia do fardo do homem branco, de civilizar o mundo e tal. E os portugueses se viam na missão civilizadora dos países africanos, né? e asiáticos. E aí ele fala, Portugal é uma nação multirracial, sempre será um império multirracial, né? Mas nós estamos levando a civilização para esses lugares, né? E ela fala, nossa, que civilização é essa quando nós temos 30% de analfabetos aqui em Portugal, né? Era o mesmo problema que a Espanha tinha, de analfabetismo, eram países atrasados. Da Europa, Portugal e Espanha eram os países mais atrasados, né, que tinha. Embora o Franco tenha recuperado a indústria local, a Espanha era muito mais industrializada que Portugal e muito mais avançada que Portugal nesse sentido, economicamente. Até hoje, de certa forma, mas nessa época, antes deles entrarem para a comunidade europeia, a Espanha tinha uma disparidade muito grande com Portugal. Portugal era um país muito atrasado. Minha mãe, quando se casou com meu pai, em 1980, ela esteve em Chaves, na fronteira entre Espanha e Portugal, né? Na cidade de Chaves, e ela falou que a diferença era muito grande, a abundância da Espanha em relação a Portugal era bem diferente. Portugal era bem mais atrasado, vamos dizer assim, bem mais pobre, vamos dizer assim, né? Mas tanto Portugal quanto Espanha depois das ditaduras franquista e salazarista, eles vão entrar para a chamada Comunidade Europeia em 1986, e aí vai mudar muito, vai receber muito investimento e tudo. E aí entrou Portugal, Espanha e Grécia, né? Portugal, Espanha e Grécia entraram para a União Europeia, para a chamada Comunidade Europeia, né? Em 1986, né? Bom, mas então, nos anos 70, eles estavam passando por essa revolução, né? E aí tem um outro diálogo que eu achei muito interessante, que ele fala, né? Ele está contando, o Manuel, se não me engano, falando da sua experiência na guerra na África e das atrocidades que os portugueses brancos faziam com os negros, né? Cortavam as orelhas deles,
os massacres que aconteceram, o próprio uso da napalm. E na Guerra do Vietnã, os norte-americanos usaram a napalm, né, aquela bomba napalm contra os vietnamitas, os vietcongs, né, contra os vietcongs. E os portugueses usaram a napalm também nas colônias africanas. Foi uma coisa terrível que aconteceu, né? Mas eu lembro também desse nosso amigo de família, o senhor Fernandes, contando que quando os portugueses saíram da África, terminaram as guerras coloniais e os exércitos guerrilheiros coloniais eram incentivados pela União Soviética, né? Tanto que em Portugal, até no filme mostra, eles achavam que aquela revolução dos cravos era uma revolução que ia fazer com que Portugal fosse anexado pela União Soviética. Era um contexto de Guerra Fria ainda, né? Mas não foi o que aconteceu, né? O seu Fernandes falava que decaiu muito o comércio local quando os portugueses saíram da África. Eles tiveram que se reinventar e eles ficaram muito atrasados, muito pobres. Angola, quando os portugueses estavam na África, Angola era um dos países mais ricos do mundo. A cidade de Luanda era uma das cidades mais ricas do mundo. E tudo isso decaiu depois. Eu li num artigo uma vez falando que até peças de elevadores, quando os elevadores quebravam, eles não tinham como produzir mais peças para consertar os elevadores. E os edifícios de Luanda ficaram todos eles sem elevadores, até pouco tempo atrás. Então eles decaíram muito com a saída dos portugueses também da África. Vale a gente fazer um juízo de valor aqui. Mas é claro que merecem ser independentes. E a lusofonia, o Império Lusófono, não se trata de você ter colônias. Se trata de você ter um federalismo, assim como a hispanidade que eu defendo para as Américas, entre países irmãos. E os países lusófonos, então, têm uma imbricação muito grande, porque tem um grande número de angolanos e moçambicanos em Portugal e um grande número de portugueses em Angola e Moçambique também. Então são países, ao mesmo tempo que Angola e Moçambique, que é africano, tem uma alma lusitana, o próprio Portugal, que é europeu, tem uma alma africana, uma alma brasileira também. Então é esse grande intercâmbio que a gente sempre promove entre a lusofonia, né, dos países lusófonos. Então, o próprio Gilberto Freire, que foi muito próximo do regime salazarista, foi deputado da UDN no Brasil, e foi também, durante a época do regime militar brasileiro, um grande colaborador. Ele falava do lusotropicalismo, né? Que eu tenho um vídeo falando do lusotropicalismo, posso deixar na descrição desse vídeo para vocês assistirem, caso vocês queiram assistir a resenha que eu fiz, de um livro chamado Uma Cultura Ameaçada, onde ele fala do lusotropicalismo, né? Bom, então vale lembrar tudo isso. Teve um revolucionário moçambicano que era o Samora Machel. O Samora Machel vai se tornar o presidente de Moçambique em 1975, se eu não estou enganado, depois da guerra colonial com Portugal. Portugal se retirou de Moçambique e Moçambique então vai se tornar uma república socialista, liderada pelo Samora Machel. E o curioso é que o Brasil, mesmo sendo um país no contexto do regime militar brasileiro, de ditadura de direita, entre aspas, vamos dizer assim, ele foi o primeiro país a reconhecer Moçambique independente. Então o Brasil foi o primeiro país a reconhecer tanto Angola quanto Moçambique independente. Então fica essas contradições, né? Ao mesmo tempo que o Brasil era um regime de direita, foi um dos primeiros a reconhecer as colônias africanas já independentes, né, de Portugal, né? Bom, o Salazar tinha um ministro da propaganda, que basicamente foi o cara que coordenou o seu regime nacionalista e tal, que se chamava Antônio Ferro. Esse Antônio Ferro, ele era muito, dizem que ele era muito mão de ferro também, né? E ele foi um grande idealizador do Estado Novo. É meio parecido com o Oliveira Viana aqui no Brasil, né? Oliveira Viana no contexto do regime varguista e tudo mais, né? Vocês imaginem, 41 anos de poder, 41 anos no poder, um regime, foi praticamente a ditadura mais longa da Europa, né? Tanto a do Salazar quanto a do Franco, né? Bom, e ele vai falando também aqui no filme, uma passagem, onde ele fala que eles estão conversando, os capitães, falando do pós-revolução. O que aconteceria no pós-revolução? E aí eles estavam falando que eles temiam que os novos políticos, os novos governantes, agissem arbitrariamente depois, porque boa parte das revoluções
elas foram revoluções que aconteceram e quando o novo regime chegou, ele logo depois se tornou despótico igual ou pior até do que o anterior, e eles queriam evitar isso. Tem uma passagem que ele fala, existem vários tipos de Estado, o Estado democrático, o Estado social-democrata, o Estado socialista, mas todos esses não são piores do que o Estado nacional, que era o Estado que eles estavam vivendo, né? Então, você fazer uma revolução para instaurar um Estado novo, um novo tipo de Estado, não um Estado novo que era o salazarista, mas um novo tipo de regime, poderia resultar numa nova tirania, numa nova ditadura, né? Outro ministro do Salazar, eu gosto bastante, é o José Hermano Saraiva, foi historiador, ele tinha um programa na RTP, ele foi um historiador, e eu tenho um vídeo falando do livro dele, História de Portugal, posso deixar na descrição desse vídeo a minha resenha para esse livro do José Hermano Saraiva, grande professor José Hermano Saraiva, né? Bom, daí o filme mostra os revolucionários entrando no gabinete dos ministros do Salazar, né? E começam a remover todos os retratos do Salazar e a queimar os retratos do Salazar e tal. E eu me lembro também desse amigo de família nosso falando da época do Salazar, que eles recebiam uma cartilha na escola falando o que era ser nacionalista, o que era ser português. E essa cartilha falava das nações lusófonas do mundo, inclusive o Brasil. E aí ele aprendeu muito sobre o Brasil através dessas cartilhas que eles recebiam nas escolas e tudo mais, né? Bom, a Revolução dos Cravos, então, ela vai ser muito registrada pela RTP portuguesa, né, aquela rádio, TV, televisão e rádio portuguesa, a RTP, e também por várias emissoras estrangeiras, principalmente alemãs, né, que cobriram muito os eventos que aconteceram em Portugal, os acontecimentos em Portugal, né. Basicamente fez 50 anos a Revolução, agora, em 2024, né, fez 50 anos da Revolução dos Cravos, e Portugal, então, tem uma democracia muito recente. Assim como o Brasil tem uma democracia recente, que é desde 1988, Portugal tem até a democracia em Portugal desde 1974, né? Esse filme, Capitães de Abril, ganhou o prêmio na Mostra de São Paulo de 2000, o filme é de 2000, né? Na Mostra de São Paulo de 2000, e também ganhou a Maria Medeiros, que participa do filme, ganhou como melhor atriz no Globo de Ouro de 2001. Ela conseguiu levar o Globo de Ouro em 2001 como melhor atriz, né? É um filme que eu recomendo veemente, se vocês gostam da história de Portugal, se vocês gostam de saber dos eventos, tanto salazaristas quanto franquistas, mas se vocês querem entender basicamente a transição de um regime para o outro, esse filme é um filme muito bacana, que conta muito legal os bastidores dessa revolução. É um filme tendencioso, pró-revolucionários, mostra o regime salazarista como um vilão e tudo mais. A gente sabe que a gente não pode ser cabeça fechada assim. Eu tenho muita coisa do regime salazarista que eu compactuo e que eu gosto, do próprio nacionalismo português, do luso-tropicalismo também. Eu tenho bastante proximidade e gosto bastante do tema também, mas gosto de ver esses filmes, mesmo quando são filmes que criticam os nacionalistas, porque são filmes muito... entretenimento, como entretenimento, e vale a pena como história e cultura também, né? Bom, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu blog. Lá vocês conseguem baixar os meus livros, os livros de minha autoria. Tem um livro sobre os movimentos nacionalistas, onde eu falo do Estado Novo salazarista e falo até da Revolução dos Cravos, né, do 25 de abril. Tem um livro que fala sobre, chama Bellum, a guerra como atividade humana, né? O meu blog se chama pelorevés.blogspot.com. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu blog, porque lá vocês conseguem baixar os meus livros. E aí eu peço encarecidamente, faça o download dos livros, dá para vocês converterem para EPUB, para ler no Kindle, e deixe aqui nos comentários o feedback dos meus livros. Para mim é muito importante a crítica, seja ela construtiva ou até mesmo negativa, né? Bom, o filme então é isso, termina o filme com o povo apoiando os revolucionários e cantando, falando a máxima, o povo unido jamais será vencido. Eles falando, o povo unido jamais será vencido contra o regime
do Salazar, que já tinha chegado ao fim. Praticamente todos os militares de Portugal, de norte a sul, leste a oeste, aderiram ao movimento. E em Lisboa acontece a Revolução dos Cravos, quando eles colocam os cravos, as flores nas armas e tudo mais. E aí a história de Portugal e também de uma parte da Europa nunca mais foi a mesma, né? Bom, é isso aí, então peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e vamos sempre promover a literatura e o cinema universal. Valeu, gente! Grande abraço!